11h30. Muito bem, hoje o governador do Paraná, Ratinho Júnior, completa 100 dias do segundo mandato à frente do governo do Paraná. Inclusive, tem lá, matéria oficial falando sobre as conquistas do governo divulgando lançamento de PR no Sudoeste, pacote de investimentos com 3,4 bi em obras de infraestrutura, programa do asfalto novo para pavimentar municípios de até 7 mil habitantes, entre outras conquistas, né? A Vale está dizendo o seguinte: o governo do Paraná emplacou matéria até na Veja aí há poucos dias, né? A maré das boas notícias na gestão de Ratinho Júnior no Paraná, e deu entrevista aqui à Jovem Pan News para falar sobre esses 100 dias, comemorou muita coisa, mas obviamente teve que responder aí questões relacionadas a entraves, né? Temos pedágio com a nova concessão bastante complicada, problemas nas estradas que, embora parte seja de responsabilidade federal, cortam aqui o estado, também capitalização da Copel, entre outros desafios políticos, não é verdade, Marcos Souza? É isso, os primeiros 100 dias do governo Ratinho Júnior foram marcados por problemas na infraestrutura. Não adianta aqui pensar em outra coisa, porque a realidade se impõe. Nós temos a 277 na situação que não está resolvida até agora, é importante falar. Antes do feriado, agora liberaram 1/3 lá, são 3 obras em andamento. Liberaram uma, então só 1/3 do problema está resolvido. Há outro trecho lá com rolamento de pedras que ainda está no finalzinho, mas não foi entregue. E a questão lá do ponto onde cedeu a pista, que isso aí vai muitos meses para solucionar totalmente. O governo esperava já resolver essa questão da licitação do novo pedágio, que pode ser a solução definitiva ali para 277, mas não conseguiu. É verdade também que depende do governo federal para fazer isso. E aí o que ocorreu, que o Paraná assistiu e ainda assiste, é uma briga partidária entre o governador Ratinho Júnior e o PT, deputados do PT, que tentam ali cada um emplacar o seu modelo de pedágio, enquanto isso a população fica literalmente parada na estrada. Então esse é um problema estrutural importantíssimo do estado, que está longe da solução ainda. E aí o que aconteceu de verdade, A briga partidária foi maior do que a vontade de resolver problemas. Eu reforço aqui que o governador esteve com o ministro dos Transportes, o Renan Filho, que prometeu resolver. Até o ministro falou na época que estava no planejamento dele, do ministro, para resolver isso nos 100 primeiros dias, mas não conseguiu, Os 100 primeiros dias terminaram hoje, o edital não saiu, justamente porque a parte política do governo, do PT, comandada ali pelo Rui Costa, Casa Civil, fez interferências importantes e não deixou a coisa avançar. Então, o problema da infraestrutura é muito grande nesses primeiros 100 dias do governo Ratinho Júnior, ele que tem ali na infraestrutura o grande bastião do seu governo, Ele sempre fala que quer fazer o Paraná um hub logístico, mas não está conseguindo. O nosso porto hoje, por mais que o governo tente vender a ideia que está funcionando totalmente full, 100%, os produtores rurais, principalmente no interior do estado, não estão mandando a produção para lá porque não sabem se vai chegar lá no porto. Então eles estão estocando nos silos do interior do estado. Já foi objeto de reportagem aqui também do Grupo RIC. E assim a gente vai tendo uma noção de como foram esses 100 primeiros dias. Há coisas boas também, Teve aí o anúncio do concurso para professores, de aumento salarial para parte dessa categoria, o que é importante, mas o que fica de marca aí para fechar o comentário sobre o governo estadual nesses 100 primeiros dias? Muito refém do governo federal. Olha para Brasília e fica esperando os próximos passos. Eu até perguntei na entrevista que vi semana passada ao governador, mas o governo do estado não pode se impor mais, mesmo que a estrada, por exemplo, a BR-277 seja federal, o governo não pode ser mais proativo? Ele me respondeu o seguinte: não, eu falei com o ministro falou que tá tudo certo, eu deixei as coisas serem tocadas por Brasília. Mas o ministro não entregou o que prometeu, Inclusive falou que vinha aqui, e foi uma ideia do ministro vir ao Paraná, semanas atrás, para anunciar o novo modelo, o ministro nem veio. Então talvez o setor produtivo comece a cobrar isso, Rafael, que o governador se imponha mais e, por exemplo, você só reclama, Marco, vamos dar solução? Vamos dar solução. Uma alternativa que está sendo pensada já, Rafael Mourão, é que o Paraná, o estado do Paraná, entre no Superior Tribunal de Justiça, no STJ em Brasília, pedindo o poder para retomar, nesse caso, porque até bem pouco tempo atrás estava com o governo do estado, retomar o controle da BR-277 para que ele possa fazer as obras necessárias, já que o governo federal não faz.
Há arcabouço jurídico e há histórico de jurisprudência para isso. Vamos ver se o governo vai tomar essa atitude, que seria praticamente extrema, seria um pedido de intervenção estadual. A gente sempre fala intervenção federal. Uma intervenção estadual, judicial, para que a gente possa retomar a estrada enquanto Estado e resolver o problema, já que o DENIT do governo federal não resolve, né? O setor produtivo começa a pressionar por isso. Vamos ver se o governador vai topar. Agora, falando sobre o governo Lula, também completa aí hoje seus 100 primeiros dias de governo. Nesse mandato, em alusão ao marco, o presidente disse que essa primeira parte do governo foi voltada à solução de problemas que ele chamou de inadiáveis. Lula disse que se dedicou, então, a esses problemas inadiáveis, justificando o seguinte, que essas questões, segundo ele, precisaram ser resolvidas com urgência para dar uma base ao trabalho do governo daqui para frente. Mas tem outros marcos também em relação a esse início de governo Lula, né? Não está tão bem avaliado assim quanto esperava o presidente da República. Volta ainda a criticar e a responsabilizar bastante a gestão anterior de Jair Bolsonaro e vale dizer o seguinte, não aprovou nenhum projeto de relevância no Congresso, né? Escolheu o presidente do Banco Central como alvo e acabou atacando reformas que foram estruturadas, né? Questão do marco do saneamento, um exemplo. A gente teve também ensino médio aí como outro exemplo nesses 100 primeiros dias, sem falar na falta de respostas para a área econômica, Mark. Vamos lá. Hoje, qual que é a notícia do governo federal hoje? Eles vão lançar o PAC, o novo Programa de Aceleração do Crescimento. Eles já lançaram o PAC outras 2 vezes nos governos Dilma Rousseff. A Dilma era a gerentona, era a mãe do PAC, não era isso? Não era isso, Mourão? Ela foi a mãe do PAC. Dilma. Lá na primeira eleição, eu lembro da propaganda na televisão. O governo PT prometendo investimentos de 1,6 trilhões de reais. Trilhões de reais. Não aplicaram nem parte disso, né? Lá na propaganda do PAC, estava lá o trem-bala São Paulo-Rio. Não saiu. Gastaram alguns milhões no projeto, mas não saiu. E a Gleisi Hoffmann, deputada aqui do Paraná, teve a cara de pau de falar, não, serviu porque a gente ganhou experiência. Ou experiência cara, milionária. E a gente não tirou do papel. O que o Lula fala agora? Não vamos fazer o trem-bala. De novo, eles estão repetindo o que já fizeram. Aí, a outra grande propaganda do PAC era a refinaria de Abreu e Lima, lá no Recife, na região metropolitana do Recife. Eu tive lá, inclusive, na reportagem, porque foi o foco da Lava Jato. A Lava Jato começa as primeiras denúncias em superfaturamentos do contrato da Renest, que é justamente a refinaria de Abreu e Lima, que pouca gente lembra ou sabe, era uma parceria do governo brasileiro, do governo petista, com o Hugo Chávez, com a PDVSA da Venezuela, que ia entrar só com o nome, né? Porque o dinheiro era todo nosso. Então, aquelas sociedades ali para ajudar o primo pobre, que nem é tão pobre assim, porque a PDVSA é uma das maiores petroleiras do planeta, né? Então, os 2 primeiros garotos propagandas, as 2 primeiras obras que seriam aí as grande premiere do PAC da Dilma não saíram do papel. Uma ficou pela metade, que é a Renest, foi terminada só depois, com denúncia de corrupção, e o trem-bala que virou lenda. Mas não é só isso, viu, Rafaela Mourão, que os 100 dias nos trazem, né? Essa experiência da terceiro lançamento do PAC, que eles não entregaram nada nas 2 primeiras vezes. Olha a área econômica. O Haddad, esses dias, fez um PowerPoint, os famosos PowerPoints, mal feito, mal acabado, para explicar a âncora fiscal, que nem ele sabe direito o que é. Aí acabaram com o teto de gastos, que controlava os gastos do governo, e criaram o tal do arcabouço fiscal, que é o quê? Que é cobrar mais impostos. Aí eles disfarçam ali na questão econômica, não, vai cobrar de quem não paga hoje. Mas isso somente não resolve o problema. É importante falar isso. O Lula fica enganando as pessoas sobre a questão dos juros. Não é que ele mente, dizendo que são os juros maiores já praticados na história. É mentira, fake news. Não tem uma agência checadora para ver isso, mas a gente traz aqui a informação. Pega a taxa de juros nos governos Lula, Meirelles, ministro da Economia, 26%, 26%. E ele falando que agora 13% são os maiores da história. Mas a discussão não é nem só essa. É que ele fala que o Campos Neto tem que sair da presidência do Banco Central para baixar juro. Não procede. O que baixa juro é quando os investidores perceberem que há um momento sustentável das contas públicas. Esse é o caminho.
Coisa que não é feito. O Haddad deixou escapar esses dias de uma entrevista coletiva que controle de gastos não é a principal preocupação do governo. A Simone Tebet, do Planejamento, falou esses dias que quer aumentar o imposto do pecado. Frase da Tebet. O que é isso? Vamos tirar a roupa da notícia para o nosso ouvinte. Nos próximos dias, o governo vai apresentar ali uma proposta para sobretaxar ainda mais bebidas alcoólicas, cigarros e bebidas açucaradas. Eles vão vir com uma história assim, não, que o mundo inteiro tem os sugar tax, né, que são os impostos maiores para refrigerantes, por exemplo. E vão tentar, na saúde das pessoas, aumentar ali a arrecadação. Ninguém fala em corte de gastos. Aliás, ele aumentou infinitamente o ministério dele. Mas quer aumentar imposto. Eu vou sobretaxar a Shopee. Como é que é o nome daquela da roupa lá? Shein. A Shein, sei lá. Shein. Aí o Alibaba. Vou sobretaxar esse povo aí. Quem usa esse povo? O pobre. O rico não vai comprar da China. Quem vai ser sobretaxado? Quem toma refrigerante, quem toma bebida alcoólica, quem fuma tabaco. É isso. Vão ser sobretaxados. Então é tudo imposto novo, que eles tentam disfarçar ali como se não fosse problema. Sem falar das empresas que foram embora. Eu podia ficar o jornal inteiro falando aqui. Invasões de terra. Foram 35 até agora. Nós tivemos até agora só 3 meses de governo. O governo passado inteiro teve 24 invasões. Nesse governo, em 3 meses, foram 35. Tem a questão da educação. Eles vão revogar o novo ensino médio. Uma vitória que o país conquistou lá no governo Temer. Vai ser revogada agora. Tem a questão do marco do saneamento. A esquerda quer que o pobre viva literalmente na merda. Perdão pela expressão aqui e pelo trocadilho. É isso. O Estado brasileiro comanda o setor do saneamento há quantos anos? Desde que o Brasil é Brasil. E não resolveu. O Paraná, que tem bons índices, Rafaela. Bons índices de saneamento. Tem cidade aqui na região metropolitana de Curitiba que não tem acesso a esgoto a 100% das casas. Pega o vale ali da Ribeira. Então, nós não temos aqui. Imagina outras regiões do país. Inglaterra resolveu o saneamento básico no século XIX. No século XIX. O Brasil está em 2023 e não resolveu isso ainda. E o que podia resolver? Se a privada chegar e resolver para ganhar dinheiro e para poder entregar ali a infraestrutura de saneamento. O governo vai tirar essa possibilidade. Tem lá a questão da infraestrutura. O que o Márcio França está dizendo? Que vai reverter a chamada BR do Mar. O que é BR do Mar? É a chamada cabotagem, que permite que um navio saia aqui de Paranaguá e faça intercâmbio com mercadorias em portos do norte do país. Acreditem ou não, um Brasil que tem uma costa de 8.000 quilômetros de litoral, hoje isso não é permitido, não é possível. A legislação não deixa. Você não pode fazer a cabotagem. Você não pode embarcar um produto aqui e levar ele por mar lá para Santos. Ou para o porto aqui de Itajaí do lado. Não pode. Nós conseguimos avançar. Agora vai retroagir. Segurança pública, né? Questão da flexibilização de compra de armas que foi revogada. Enfim, eu podia aqui ficar, reforço, o jornal inteiro falando. Mas vão te vender aí uma festa. Parecida com aquela lá da inauguração do letreiro do Ministério da Cultura. Vale dizer o seguinte, Mário, que não são só os sites, tem também site de aposta, né? Que agora o governo quer que tenha sede no Brasil, o site de aposta virtual, para que não seja taxado, já quer taxar também, anunciou aí o ministro Haddad. Não, e tem a questão da comunicação que nos afeta pessoalmente aqui, Rafaela Mourão. O tal do departamento lá anti-fake news, aí fizeram um site, custa 20 milhões o site, tá? Você tá pagando aí, 20 milhões o site do Brasil contra fake news. É uma agência de checagem estatal. Eu acho que nem na União Soviética tinha isso. De verdade mesmo. A crítica é essa. Eu até procurei, Rafaela Mourão. Eu gosto muito de história. Eu fui procurar o que tinha lá no Právida. Não tinha isso. Claro que o momento era outro. Mas não tinha uma vontade do Estado de interferir em tudo. Aí eu fui achar em Lenin. Tem um livro do Lenin chamado Estratégia e Tática. Muito bom, para quem quer entender como é que funciona a cabeça da esquerda. O Lenin fala uma frase que me chamou a atenção, que é a seguinte: nós não podemos deixar que eles falem que está errado o que acreditamos estar fazendo certo. O que é essa agência estatal de checagem? Senão Lenin aplicado na estratégia e na tática. É isso. Agora, é importante falar o seguinte: o Lula não mentiu. Não mentiu. Se fala em ato eleitoral, mentira.
ele enrolou algumas coisas, a economia, a gente não sabia o que ele ia fazer. Ele nunca disse na campanha, a gente cobrava, inclusive. Lembra, Rafael? Quem que vai ser o ministro? Ele nunca disse. Demorou para dizer até depois de eleito. Ele enrolou o que ele pôde, mas todo mundo sabia que o PT ia fazer isso. Ora, eles em governos passados tentaram criar o Conselho Nacional de Jornalismo, né, que inclusive tem o poder de falar que esse ou aquele não podia escrever matérias. Você imagina como é que fica a liberdade de expressão nesse caso, liberdade de imprensa. Então eles só estão colocando o que eles sempre defenderam.